Atos dos Apóstolos, queridos irmãos, nós vamos ler o capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Ainda que hoje as crianças vão ter esse momento um pouco diferente, né? Acho que domingo que vem já vai estar tudo normal, em nome de Jesus, né? Vai estar bem aí, o Cadu vai estar bem, a Paula também, né? Em nome do Senhor. Estamos orando por isso, né, irmãos? Amém, né? E graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Mas, independente disso, queridos irmãos, às vezes as coisas saem um pouquinho assim do nosso controle, né? E que bom que sai do nosso controle, né? Isso é maravilhoso, coisa boa. Não sai nada do controle do Senhor, né? Amém? Glória a Deus, queridos. Então, se você tem a sua Bíblia, estou dando esse tempinho para você abrir aí em Atos dos Apóstolos. Alguém disse que Atos dos Apóstolos é o Evangelho, é a continuação do Evangelho. E alguns até dizem que nem são Atos dos Apóstolos, mas são Atos do Espírito Santo no meio da igreja, né? E de fato o que nós vamos observar é isso mesmo, é o Espírito Santo agindo nesses 28 capítulos de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma muito eficaz. E para os nossos irmãos, né, que estão aqui nos visitando, quanto nos honram, quanto nos prestigiam, para nós uma grande alegria, queridos. Nós estamos ministrando uma série de mensagens a respeito da manifestação do reino de Deus. Mas não se preocupe, eu costumo sempre fazer com que as mensagens elas tenham o seu começo, meio e fim em cada domingo, até para que ninguém fique perdido, né, naquilo que nós estamos falando. Mas é uma crescente, né? Então nós começamos aí aos pouquinhos falando a respeito disso, e nós estamos subindo esta montanha, né, e entendendo um pouquinho mais a respeito destas verdades do reino. E nós estamos falando sobre a manifestação do reino. Por que falamos sobre isso? Porque cremos que Deus tem nos dado um plano, um projeto, um propósito, de nós sermos, como diz Lucas capítulo 10, a partir do verso 1, nós somos discípulos de Jesus, e somos promotores de cura, promotores de paz, e manifestamos o reino de Deus, conforme está escrito nos primeiros 11 versículos desse texto de Lucas 10. Mas não é o texto aqui hoje, queridos. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as manifestações do reino que manifestam também, né, o coração, que traz luz às coisas do coração. As manifestações do reino manifesta o coração, manifesta a alma. Versículo 9 diz o seguinte: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Verso 11. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Verso 25 e último.
Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém, queridos? Amém. Nós estamos insistindo sobre estas ministrações a respeito do reino de Deus, porque eu tenho falado constantemente, meus irmãos, que o nosso objetivo aqui não é que você receba uma palavra, que você ouça e que você volte para casa e, que coisa boa, foi tão bom estar lá domingo de manhã, né? Não, querida, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem algo específico para cada um de nós. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já havia determinado qual seria todos os dias de nossa vida e quais são os seus intentos, os seus projetos para cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Nós não podemos passar a vida inteira procurando uma resposta, procurando aonde que eu vou, para que lado eu vou, para que caminho eu vou. Não, amado, porque a resposta tem nome, e a resposta para a minha vida, para a sua vida, para a humanidade é Cristo Jesus. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro ser. E quando eu entendo essa verdade e me aprofundo em conhecer a Deus, a minha vida começa a fazer sentido. Todo o meu projeto, todo o meu planejamento passa a ser segundo os alvos e os projetos e os propósitos de Deus. É por isso, queridos, que nós estamos falando muito sobre estas verdades. Por isso que eu falei, não é um culto de domingo. Não é só uma palavra que você recebe, vai para casa e gasta ela durante a semana porque as lutas são grandes. Não, é porque Deus tem uma chamada específica para cada um de nós, em nome do Senhor. Amém? Amém? Bom, eu tenho falado aqui também que o reino de Deus ele é muito simples, ele é muito prático. Ele foi comparado a uma semente de agricultor, ele foi comparado a uma rede de pescar, ele foi comparado a um terreno pedregoso e espinhoso, foi comparado à beira do caminho ou então à terra fértil. O reino de Deus ele foi algo, nos dias de Cristo, algo muito simples, que todo mundo entendia. Eu até já citei aqui que se Jesus viesse agora em 2023 ele diria, o reino de Deus é semelhante a um celular. Todo mundo tem um hoje, né? É ou não é? O reino de Deus é algo simples, é prático, em que todo mundo de alguma forma está se utilizando ou pelo menos conhece, alguma coisa nesse sentido. E nós falamos aqui pelo menos 3 mensagens que a preciosidade do reino, porque o reino de Deus é esse tesouro escondido numa terra, em que alguém vende tudo para adquiri-lo. O reino de Deus, a segunda mensagem eu falei sobre isso, a essência, a verdade, a base do reino de Deus é a sua palavra. E as características deste reino são visão aberta, ouvidos ouvindo, ouvidos que não estão mais com surdez. E toda a paralisia vai embora também, porque essas são as características do reino de Deus. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre essas verdades. Terceiro, e foi no domingo passado, a identidade do reino. Quem é Jesus? E aí nós podemos responder do ponto de vista carnal humano, quem é Cristo. Mas a Bíblia responde quem é Cristo. E nós precisamos ficar conectados, ou pelo menos ligados ao que a Bíblia diz e não o que eu penso a respeito de quem é Jesus. Bom, vamos lá então. E hoje? Bom, se o reino de Deus é algo cotidiano, é algo de fácil assimilação, é de simples compreensão, é de fácil acesso, e se nós podemos conhecer essas profundidades do reino de Deus, então, amado, a pergunta é, se o reino de Deus tem essa capacidade de fazer isso, a pergunta é, o que passa no meu e no seu coração? Porque o reino de Deus, ele tem a capacidade de discernir o coração. O reino de Deus é uma pérola escondida no campo. Primeira mensagem, lembra quem estava aqui, lembra, Opa! Agora, o reino de Deus, mais do que isso, ele é algo tão profundo que ele consegue esquadrinhar o que passa mesmo antes de você falar ou até mesmo de trazer consciência, luz ao que você está projetando, pensando ou planejando. O reino de Deus, ele consegue vasculhar o íntimo da alma. Ele consegue fazer isso, querido. O reino de Deus, ele perscruta, ele sonda, ele avalia, ele pesa, ele julga corações, pensamentos, ele discerne todas as coisas. Aleluia. O reino de Deus faz assim. A manifestação do reino faz isso. Agora, vamos pensar sobre esse rapaz aqui, esse Simão. E se você gosta de ler a Bíblia, eu acredito que sim, você vai observar, querido, que Lucas escreve Atos dos Apóstolos, o médico amado,
ele gastou bastante tempo para tratar sobre esse assunto. Veja que antes dele falar um pouquinho sobre esse rapaz chamado Simão, esse mágico, nós temos um avivamento acontecendo em Samaria, mas ele não gasta muito tempo para falar do avivamento. Logo depois nós vamos ter o episódio, né, de Filipe pelo Espírito indo para falar, evangelizar, anunciar o reino de Deus para o eunuco de Candace, né, da rainha de Candace, lembra? E ele vai lá sozinho, né? E ele vai lá e diz: olha, que me impede que me batize, olha, tem água aí, vamos embora, né? Estamos nessa, estamos juntos, se fosse hoje, né? Estou dentro. Mas o evangelista, ou melhor, o escritor aqui, Lucas, ele gastou bastante tempo para trazer a respeito do que havia no coração desse homem chamado Simão. A Bíblia gasta, né, ou melhor, investe tempo para descrever, porque a história deste homem, ela também fala muito conosco. Ela mexe também de alguma forma com as nossas próprias vidas. Como assim? Vamos lá. Veja que este homem, né, não nessa parte do mexe, né, irmão? Nem pode, né? Vai se mexer, seja liberto hoje de manhã, em nome de Jesus. Mas este homem, a Bíblia descreve que ele insinuava ser, ou seja, eu tenho um pensamento a meu respeito, né? Como diz a gurizada, né? Eu me acho, né? Eu sou mais eu me amo, não posso ver sem mim, né? Diria o compositor. A Bíblia também descreve que todos davam ouvidos para o que ele falava, todo mundo. Ele tinha atenção, ele era proeminente em Samaria, seja, né, a criança, seja o homem mais idoso, todo mundo parava, né, e ouvia este homem, pelo menos ficava encantado com a mágica. E a ponto de que o povo de Samaria dizia: olha, esse é o poder de Deus, esse é o grande poder, esse camarada aí, o Simão aí, ó, o cara é por cima da carne seca. Vocês conhecem esse ditado aí, né? O gaúcho também conhece. Aí de repente vai ter uma mudança, né? Vai ter uma mudança aqui no texto bíblico. A Bíblia diz que entra então a partir do versículo 12, né? Quando, porém. Então há uma mudança, uma transformação de uma realidade que acontecia nesses dias na região de Samaria. Quando, porém, ou seja, algo inesperado aconteceu. Simão não esperava isso. Nem as pessoas que habitavam em Samaria aguardavam, né, que alguma coisa diferente pudesse acontecer. Mas a Bíblia não diz apenas isso, ela diz, ainda continua dizendo que quando, porém, deram crédito. Ou seja, o que é dar crédito, irmãos? Eu acredito nisso. Esse cara está falando uma coisa que é interessante. Isso aqui é de verdade. Isso aqui não é ilusão de ótica. Isso aqui não é o David Copperfield, né? Lembra que tinha antigamente, né? Esse cara não é ilusionista. Esse cara está falando uma coisa diferente. Eu dou crédito ao que ele está dizendo. Só que ele não está só falando, ele fala e não usa mágica, e de repente algumas coisas começam a acontecer. Está lá tudo descrito no versículo 12. A Bíblia diz que ele estava evangelizando. O que é isso, irmão? O que é evangelismo? Boa notícia. Uma palavra nova chegou. Se antes eles estavam indo para algumas horas, eu não sei qual, porque a Bíblia não descreve, para ver a mágica, né, de Simão, agora uma palavra, uma nova, algo diferente, novo, está acontecendo na nossa região. Está esse homem que estava aí agora diferente, ele não só fala algo novo, mas ele também traz sinais que não é ilusão de ótica, que não é ilusionismo, mas ele realmente manifesta sinais poderosos. É o que está acontecendo aqui. Sabe, querido, é interessante porque ele está evangelizando e ele fala o que no evangelismo? O que ele está pronunciando na boa notícia? Você está com a Bíblia aberta aí? Diz a Bíblia que os evangelizava a respeito do que? Reino de Deus. O que nós estamos falando aqui nesses dias? Reino de Deus. A boa notícia que estava chegando para Samaria é que o reino de Deus e o nome de Cristo está agora sendo anunciado. Aleluia! O que está acontecendo conosco aqui neste mês de julho em especial? Há uma palavra, há uma notícia de que o reino de Deus está falando, está ministrando, está tocando o nosso coração. Amém ou não amém? Amém. Eu espero que sim.
Mas só que Simão, ele representa esse lado humano das coisas, enquanto Filipe é uma demonstração do divino. Lembra que eu falava aqui no domingo passado o que eu penso a respeito de Jesus, o que a Bíblia diz quem é Jesus? Porque às vezes eu tenho uma mentalidade, eu penso algo sobre alguma coisa, até mesmo sobre Deus. Posso ter uma caricatura de Deus na minha cabeça, na minha consciência, mas Ele é muito maior do que eu penso, porque Ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Aleluia! Simão é o retrato do que os homens pensam, do que ele pensa de si mesmo. Mas Filipe é o retrato de quem é o Senhor e do poder de Deus e do reino de Deus. Aqui estão as diferenças básicas, queridos irmãos. E não para por aí, porque a Bíblia descreve ainda, queridos, que eles iam, está escrito aí no 12, né? Eles iam sendo batizados. Então não era tão somente eu estava aqui, né? Eu estou ouvindo, eu estou vendo um homem diferente, que não é mais o Simão, que não é mais ilusão de ótica, que não é mais magia. Eu agora estou vendo que algo diferente está acontecendo, eu estou ouvindo uma palavra diferente, mas só isso não basta. Eu quero me batizar. Amém? Ok, batismo, né? Do Jordão, né? Com aquele banhozinho, volta de novo, né? Será que é isso? Ou se você já foi batizado, você sabe, você fez uma profissão de fé, você proferiu com seus lábios quem era Jesus. Quem é que fez isso aí? Levanta a mão. E uma das perguntas que a gente costuma falar, ou pelo menos fazer, quando uma pessoa está sendo batizada, é o seguinte: quem é Jesus para você? Ou você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E a pessoa responde sim, claro. E aí a gente faz uma outra pergunta: por quanto tempo você quer seguir e servir Jesus? Por toda a minha vida. E alguns dão testemunho, inclusive, do que Cristo fez. E aí elas descem a água do batismo. Sabe por quê, irmãos? Porque o batismo significa o seguinte: de sorte, capítulo 6 de Romanos, versículo 4. De sorte que fomos sepultados, olha a posição do morto, né? Fomos sepultados com Ele, pelo batismo, com Cristo, né? Pelo batismo, para que assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos, voltamos da água, nós também ressurgimos para uma novidade de vida. Aleluia. Romanos 6, verso 4, está escrito assim. O que significa isso? Não é mais a minha vida. Não é mais agora eu estar ouvindo o Simão falar algumas coisas por aí. Não é mais eu ficar me iludindo com a mágica ou com a magia que ele apresenta. Não, agora eu sou uma nova criação. Agora eu carrego o nome de Jesus Cristo. Quem é um pouco mais antigo lembra que se dizia assim, não se perguntava o nome, né? Se perguntava assim, qual é o teu batismo? Aí a pessoa dizia, o meu é Gerson, né? O meu é Bruno, né? É Mário. Lembra que é um pouquinho mais antigo aí, irmãos? Lembram disso ou só eu que lembro? Nossa, agora eu me senti me senti velho pra caramba agora. Misericórdia. Jesus amado. Né? As pessoas diziam, os antigos diziam. Eu me lembro da minha avó falar essas coisas. Qual é o teu batismo, né? Faz tempo. Morreu em 80 e pouco, minha avó. Mas se dizia isso, né? Se falava assim, qual é o teu batismo? Sabe por quê, irmão? Porque eu não carrego mais o meu nome. Agora eu carrego o nome de Jesus Cristo. Até porque cristão significa pequeno Cristo. Um Cristo em miniatura que está andando por aí. Amém, querido? Amém ou não amém? Amém. Duas verdades que eu quero trazer então para nós considerarmos sobre essa manifestação do reino que manifesta o coração. Esse reino de Deus, essa palavra, esse evangelismo, essa boa nova, essa boa notícia, que quando ela entra, ela começa a mudar algumas coisas dentro de nós, a ponto que ela discerne o coração, o que está lá no íntimo, o que está lá no oculto, o que está lá no segredo. Manifestação do reino. O que você está vendo? Essa é a minha primeira pergunta para a gente discorrer nesse primeiro tópico. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o versículo 18, está com a Bíblia aberta aí? O versículo 18 diz o seguinte, vendo, porém, Simão. Simão agora, ele estava enxergando. Simão agora estava vendo. Então a minha pergunta é, o que você está enxergando? O que você está vendo? Por que isso aqui é importante nós pararmos um pouquinho e pensarmos? Lembra que eu ministrei aqui no domingo passado a respeito das manifestações do reino e entender quem é Jesus? E eu usei o texto de Lucas, capítulo 7, quando os discípulos de João Batista, lembram disso, irmãos? Estavam questionando, és tu ou vai ter outro aí?
É tu mesmo ou vamos esperar mais alguém chegar? E aí Jesus faz vários sinais. Entre os sinais que Jesus faz, a Bíblia diz que ele colocou, aqueles cegos a enxergar, ele curou os paralíticos, os surdos começaram a ouvir, e o Evangelho estava sendo anunciado aos pobres. Lembra que eu ministrava sobre isso nos dois últimos domingos? Nem foi só ano passado. Então nós vamos entender que uma das características do reino é essa, é a abertura dos olhos. Algumas pessoas insistem apenas que Jesus, ele só curava os cegos, aqueles que não enxergavam. Pois bem, é uma verdade absoluta, porque a Bíblia descreve isso. Mas mais do que abrir os olhos que estão aqui no nosso rosto, existem outros olhos dentro da nossa alma que o Evangelho, a manifestação do reino, tem poder de abrir também. Amém? Amém. A Bíblia descreve que agora Simão começou a ver, Simão começou a enxergar, Simão começou a ver diferente, ele começou a enxergar, ele estava tendo uma visão real de que o que ele cometia, o que ele fazia era só uma ilusão. Mas o que está acontecendo com Filipe e agora com Pedro, João, que vieram de Jerusalém, impondo a mão sobre a turma, isso aqui é algo que excede a magia, excede a ilusão, excede as coisas que a gente pratica, excede. E ele viu isso, ele conseguiu ver isso. Só que Simão, a partir daqui, o texto deixa-nos muito claro, nos informa que ele começa a entrar em conflito. Ele começa a ficar meio conflituoso a alma dele. A Bíblia descreveu ele como proeminente, como alguém que era, alguém que os caras vêm ouvir, seja da criança até o idoso, todo mundo para ver a magia dele, para ver as mágicas que ele faz. Aliás, ele tem até uma nomenclatura aqui que a Bíblia descreve. Esse é o poder de Deus, esse é o grande poder. O que ele faz aqui é tremendo. Só que a Bíblia também descreve que o que ele fazia era uma ilusão, e agora ele está vendo com os olhos dele que aquilo não era ilusão, aquilo era verdade, aquilo não era uma mágica, mas aquilo era real. E tem um outro problema que ele está dentro de um grande conflito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele era proeminente, e agora ele estava dando créditos para quem? Lá em Samaria? Para Filipe. Está aqui o texto dizendo isso. O texto bíblico nos deixa muito claro, que dos versículo 9 até o versículo 11, ele era o cara. Mas no 12, a Bíblia diz que o povo samaritano começou a dar ouvidos, dar créditos também para Filipe. E aí então entra um resultado, eu chamo assim, no coração do Simão, que é de retomar a sua proeminência, de retomar ele ser admirado, ele ser bajulado, ele ser, estar lá de novo nos holofotes como ele estava anteriormente, porque agora não está mais acontecendo isso. Lá no íntimo do ser de Simão, ele quer voltar a ter seu status, ele quer ter o nome lembrado, Agora, irmãos, preste atenção aqui por gentileza. Eu preciso considerar e refletir e considerar isso, porque a Bíblia deixa muito claro no verso 13 que esse homem não era um homem pecador. Você está com a Bíblia aberta? Lê o 13 de novo, se você está em dúvida. Esse homem não era um homem que estava lá, cometendo erros e pecados. Não, a Bíblia diz que ele abraçou a fé. Amém? Ele abraçou a fé. Aliás, ele foi batizado. Aliás, nada mais, nada menos que o seu discipulador era o próprio Filipe. A Bíblia diz que ele andava de perto. Esse de perto, queridos, é justamente numa tradução mais fiel, os talmidins. É aquele discípulo que anda na pegada do discipulador, que foi no caso aqui de Pedro, Tiago, João, e a todos os demais, André, Mateus, Levi, e assim por diante. O que Simão está fazendo com Filipe era literalmente o seguinte: Filipe botou o pé lá, eu vou botar também. Ele é um talmidim, ele anda de perto, diz o texto bíblico aqui. Queridos irmãos, ele estava ali extasiado com tudo isso, mas eu quero refletir com você, querido, como é que pode alguém que andou com Jesus, que conheceu Jesus, que foi batizado, discipulado, viu a manifestação do Senhor, pode ser que ainda esteja com alguma coisa lá no coração que o corrompe? Será? Será que ainda existem aquelas situações que querem trazer de novo as mazelas? Aquelas coisas do passado? Queridos irmãos,
Preste atenção aqui, vamos tentar trazer isso para 2023. Vamos fazer um paralelo conosco. Como é que está a nossa visão a respeito do reino de Deus? Essa é a primeira pergunta para que você responda no seu próprio íntimo, no seu próprio coração. O que passa no seu coração quando você vê alguém sendo usado nas mãos de Deus? E você não é usado dessa mesma intensidade. O que passa na sua alma? Quando você vê um ministério pujante, crescente, sabe, avançando, e de repente você olha para a sua própria vida e, puxa, você consegue dimensionar o que está lá no íntimo do seu ser? Você consegue transcrever isso? Às vezes nós não conseguimos. A gente até tenta, mas não consegue trazer palavras, não consegue expressar. Talvez quem já teve a experiência de ir no psicólogo, né? Ou então de poder alguém desabafar, né? Abrir o coração para contar uma mazela, contar uma dor. Talvez você já tenha tido essa experiência. E aí alguns dizem assim: eu não consigo nem descrever o que eu sinto, sabe? Eu fico tão feliz porque eu estou vendo fulano ali, mas lá dentro de mim parece ter uma coisa assim, cara, tomara que errado. Já passou por isso, irmão? Não diga amém, nem levanta a mão, fica bem quieto aí, em nome de Jesus, porque Deus conhece o teu coração, né? Vai que alguém trabalha no jornal aqui e fotografa você, né? Aparece na capa. Queridos irmãos, às vezes é inconsciente, você nem sabe porque sente angústia, dor ou até mesmo uma raiva do Beltrano, não sabe. Até tenta uma explicação, mas não consegue. Por que isso acontece conosco? Puxa, mas eu tenho Deus, caramba. Eu estou batizado. Puxa, mas eu oro a Deus e peço ao Senhor, tira essas coisas dentro de mim. Não, mas eu nem estou sentindo nada, eu não sei. Não sei se eu sinto. Não. Às vezes tem alguns Simões, vocês estão me entendendo? Alguns Simões que se escondem lá dentro da alma da gente. E eles estão às vezes lá no subconsciente. A gente não consegue nem descrever, mas de vez em quando esse Simãozinho aparece para perturbar a alma, aparece para perturbar o coração, aparece para trazer algum tipo de situação e que a gente fica lá dizendo o seguinte, né? Poxa vida, né? Olha lá o que Deus fez com o Beltrano. Mas muito disso também é o seguinte, Simãozinho, né? Simãozinho vem, levanta, né? Vem lá buzinando. Ele está assim hoje, tudo isso aí, ó. Simãozinho, né? Simãozinho, né? Está lá dando uma fagulhazinha. Mas aí eu faço uma pergunta mais amada: você é batizado em Jesus Cristo, você abraçou a fé, né? Você está com Deus, e por que ainda essas mazelas? Por que essas soberbas? Por que essas má intenções, as invejas, né? Do que está acontecendo lá com Beltrano, com fulano, com ciclano, ou lá naquele lugar, naquele ambiente, naquela empresa, ainda continuam subindo, querido? Eu preciso avaliar isso. Será que meu coração está reto diante de Deus ou está corrompido? Será que a minha alma realmente ela está em paz ou eu estou em fel de amargura, como disse o apóstolo Pedro para Simão? O que Deus vê? Vamos para o segundo ponto? Vamos terminar com coisa boa, né, irmão? Em nome de Jesus, né? O que Deus vê? A manifestação do reino, né? É o que eu estou vendo, né? É o Simão aqui. Agora, nós temos na pessoa de Pedro e na pessoa de Filipe algo diferente. Nós temos aqui a manifestação de Deus. Nós temos o olho de Deus. Nós temos o que Deus está enxergando. Queridos irmãos, o que Deus vê? Em segundo lugar, o reino de Deus, escute bem, o reino de Deus traz luz em meio às trevas. Amém? O reino de Deus tem poder de trazer luz em meio às trevas. O Simão se oculta, o Simão se esconde, mas quando Deus fala, o Simão vai para fora, o Simão aparece. Irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia, eu quero ler esses textos com vocês. Eu até não tenho esse hábito. Abra nos Salmos, mas eu preciso que você leia comigo. E se você gosta de marcar a Bíblia, marque. Se você não gosta de marcar, anote para ler com calma, com tranquilidade, esse texto do Salmo 139. Tem algo profundo aqui, amados, que eu quero ler nos próximos 18 versos. Talvez você já leu, já conhece, quem sabe até marcado na sua Bíblia. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 139, a partir do verso 1. Preste atenção. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Até aqui. Amém, amado? Marque na sua Bíblia. Marque esse texto. Leia depois, com calma. Sabe por quê, queridos? Porque existe uma grande diferença. E você que está acostumado a tomar a ceia, o cálice, o pão, eu sempre digo o seguinte, não só aqui, mas certamente o pastor lá em Canoas faz o mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Né? É assim, não é, pastor? Só que às vezes nós precisamos ir para o Salmo 139 e dizer: Senhor, tu vai examinar. Não é o meu autoexame, mas agora é o exame do alto. É diferente. Uma coisa é eu examinar meu coração e trazer algumas metas para ele e achar que é tudo isso. Não, por exemplo, vou dar 9,5 para mim aqui, porque eu sou quase 10 mesmo. 9,5. Isso é o autoexame. Esse é o autoexame. Eu vou dar. Aí eu errei aqui, não, mas eu acertei a primeira parte. Então eu vou dar meio certo, nem a professora faz, aí põe um tracinho no meio. Meio certo. Vou dar meio ponto para ele. Não vou dar meio ponto para mim, né? Isso é o autoexame, é o que eu me avalio quando eu estou laceando, por exemplo. Mas o Salmo 139 é o exame do alto. É Deus dizendo. É o salmista, e neste caso Davi, em especial, declarando: Senhor, tu me sondas. Os meus dias nem existiam, tu já determinou cada um deles. No dia 23 de julho de 2023, ele vai lá no culto, lá no Sushi 77. Ele não era nem nascido, o Senhor já tinha determinado. Lá de manhã, às 10 horas da manhã, vai estar lá. Não, Jesus, vai estar lá. Esse é o Deus, querido, que antes de você nascer, Ele sabia que você estaria aqui hoje de manhã. Então, eu preciso de uma transformação que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É Deus dizendo: filho, faça isso. Filho, faça aquilo. Filho, eu estou olhando teu coração por dentro. Aleluia. Você faz uma autoanálise do que é consciente, mas eu consigo esquadrinhar até o teu subconsciente. A palavra não chega e eu já sei o que você pensa. A palavra não subiu, mas eu já estou vendo, eu já estou olhando, eu já estou ouvindo. Você não sabe, mas eu já sei o que é. Você não faz a mínima ideia de nada, porque você não está no amanhã, mas eu já estou no amanhã e já determinei o que será para o amanhã. Esse é o Deus que vê. Esse é o Deus que esquadrinha. Esse é o Deus que sonda. Aleluia, amados. Queridos, quando eu paro para refletir sobre isso, então preste atenção, por favor. Eu preciso da sua atenção aqui, nós já estamos quase finalizando. Não corra atrás das honrarias deste mundo, dos privilégios que este mundo concede. Sabe por quê? Porque eles terminam todos aqui também. Todos eles terminam aqui. Se você é honrado aqui, querido, as suas honras ficam aqui. Agora, se você for honrado lá, amado, a sua coroa é incorruptível. Aleluia. Se você está lutando por uma coroa aqui, querido,
aqui ela vai ficar quando você terminar a sua vida. Agora, se você está de olho numa coroa que não termina, amado, então pode ser que aqui você não receba nada. Aqui você não é aplaudido por ninguém. Aqui as pessoas não te honram. Aqui as pessoas não te aplaudem, não te elogiam, nem colocam placas de bronze num poste, né, para fazer memória sua. Talvez não tem problema, porque o seu nome antes de você nascer já estava escrito no livro. Não é o que o salmista falou no Salmo 139? Os meus dias estavam contados, tu já escreveu meu nome. Opa, mas eu nem era nascido. Esse é o Senhor, esse é o Deus que vem, esse é o Deus que sonda o coração. Amém? Esse é o Deus. Por que isso aqui é importante, irmãos? Preste atenção. Porque eu preciso às vezes identificar e olhar algumas coisas que acontecem no meu ser, no meu coração, na minha alma, e tentar dizer, Senhor, isso aqui é divino ou isso aqui é diabo? Ah, pastor, diabo não, né? Como é que é, irmão Paulo? Esqueci o nome do bicho. Encardido, pronto, é isso aí. Esse aí, eu estava tentando lembrar. Isso não é de Deus, isso é do encardido, né? Irmão Paulo e as suas figuras de linguagem. Como assim? Como é que pode? Mas eu sou batizado, eu tenho Deus. Pois é, mas às vezes eu preciso ter essa consciência dentro da minha alma, do meu ser. Por quê? Porque existem 3 áreas, né, que o apóstolo João mais tarde escreve à igreja, na sua primeira cartinha lá, 1 João capítulo 2, 3 coisas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essas 3 áreas são áreas literalmente malignas que manifestam as trevas. Você vai lembrar, querido, que antes mesmo de mundo ser mundo e de Adão e Eva pisar aqui no jardim do Éden, né? Lúcifer, o anjo da luz, disse: eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E ele se quebrou. Eu vou ser igual a Deus. E ele se quebrou. O encardido se tornou depois disso. Até então ele era Lúcifer, anjo da luz, querubim ungido da guarda. Está lá. Texto de Ezequiel 28, de Isaías capítulo 12, 13, 14. Agora, o seu plano foi frustrado, mas aí ele vai, né, se travestir de uma serpente e vai impulsionar o coração, né? Não é bem assim. A hora que vocês comerem esse trem aí, ó, vocês vão ficar igual a Deus. Qual era a intenção dele lá atrás? Eu quero ser igual a Deus. Não posso, então eu vou fazer que o homem seja. Já que eu não vou poder ser igual a Deus, porque já estou, né, realmente fadado ao inferno, né, então vou pedir para que o homem seja igual a Deus, porque eu vou para o inferno, mas vou levar a galera comigo. Esse é o encardido. E aí eu preciso assentar a alma e o coração. Por quê? Porque mais tarde ele vai fazer de novo com quem? Com Cristo. O último Adão. O primeiro deu certo, né? Mas aí Romanos, o apóstolo Paulo fala em Romanos a respeito do último Adão. O primeiro Adão cedeu à tentação e quis se tornar igual a Deus. O último Adão, a Bíblia deixa bem claro: vai de Satanás, porque só o teu Deus adorarás e só a ele servirás ou prestarás culto. O que ele fez? O primeiro Adão sucumbiu, não conseguiu. Mas o último Adão, ele não somente aniquila essa tentação diabólica de as pessoas se tornarem Deus, ou ficar subindo ego, vaidade, presunção no coração, que são características do diabo, mas ele também aniquila esse poder em nome de Jesus, para que ninguém mais assim faça, ainda que tenha a liberdade para assim fazer, para assim agir. Você está comigo aqui, irmão? Amém ou amém? Amém. Vamos tentar aplicar isso no coração da gente? Vamos tentar aplicar? Vamos lá então. Primeira aplicação que eu quero fazer aqui, irmãos: guarde o seu coração das trevas e esconda-se no reino. O reino de Deus é o quê? É uma pérola escondida. O reino de Deus vale a pena abrir mão de tudo para ter. Quem estava nas mensagens anteriores, né, lembra de que eu falei sobre isso. Então o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, guardar o coração, porque é dele que procede todas as intenções da nossa vida. É dele. Ele é essa sede, ele é essa fonte, a Bíblia diz. Queridos irmãos, quando a mágica quiser chegar, ou a magia, como foi no caso de Simão, quando de repente alguma coisa que nós estejamos fazendo e alguém fica extasiado, fica meio vislumbrado com aquilo, amado, refute isso e preste glórias, honra, louvor
ao nome do Senhor. Ele é o único digno. É por isso que nós cantamos, te exaltamos. A exaltação, a honra, a glória, o louvor pertence a Deus, em nome de Jesus. Segunda aplicação, querido, a mágica é um poder que os homens realizam, porque ela é uma manifestação humana. Aquilo que o David Copperfield fazia lá no Fantástico, né? Domingo de noite, né, irmão? Confessei meu pecado aqui, né? Matar no culto. O Senhor já perdoou, graças a Deus. Eu era criança, tem que inventar, eu vou botar meio certo para mim agora. Eu não lembro não faz tanto tempo, né? Amado, a mágica que os homens produzem, as magias que eles fazem, né? As coisas que eles realizam, brotam desse coração humano carnal. As coisas que a gente projeta, planeja, faz, acontece, alguém até dá aplausos para nós, coisas do homem aqui, né, irmãos? Elas ficam aqui também, não saem daqui. Agora, aquilo que o Espírito Santo manifesta, aquilo que o Espírito Santo realiza, quando o reino de Deus ele se manifesta, querido, há uma mudança total na vida. Amém? Não é uma mudança temporária, de eu ficar iludido com alguma coisa, não. A minha mudança de vida é total, era um antes e um depois. Sabe o que eu tenho muito claro no meu coração, querido? Que Jesus, ele rompeu as trevas, o mal, nós sabemos que isso está escrito na palavra, mas enquanto um homem ainda não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, ele não passou, ele não entendeu a obra da cruz do Calvário, aquela vida ainda continua sendo um antes, um AC, antes de Cristo. Mas quando Jesus entra, ele faz uma mudança total, antes de Cristo, porque Cristo entra agora, e ele vai fazer esta obra expiatória agora, e todas as coisas agora começam a ser diferentes. Ele passa a ser uma nova criação, porque o reino de Deus agora se manifesta para esse homem ou para essa mulher, em nome de Jesus. Aí não é mais ilusão, aí não é mais mágica, aí não é mais eu vou lá segurar minha bênção, porque precisa de uma bênção, né? Senão, se eu não tiver a tua bênção, Senhor, Deus te deu. Amado, quando Cristo entra, as bênçãos elas correrão atrás de mim. Amém, amado? Eu não corro atrás delas, elas correrão atrás de mim. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Se atentamente ouvirdes a voz de Deus e guardares todos os seus mandamentos e te manteres fiel em seu caminho, todas estas bênçãos te seguirão e correrão atrás de ti. Aleluia! Aleluia. Ou seja, Deus te entrega algo, você sabe o propósito que Deus tem para a sua vida. É isso que eu quero dizer aqui nesse texto de Deuteronômio 28. Quando você faz um movimento por Deus, amado, tudo que Deus te deu vem junto. Ô Ló, onde o quê? Aí Ló dá uma olhada, né? Aqui é monte, né? Lá é praia. Pois é, Abraão, Deus está me direcionando para ir para lá. Lá é melhor. Vai, Ló, não tem problema. Sabe por quê, querido? Porque quem tem a promessa, as bênçãos correm junto. Você sabe a história de Ló e Abraão? O que aconteceu? É ou não é? Você conhece a história? Você sabe o final de Ló? Lá teve que Abraão, lá no deserto, né, clamar. Estava lá nos carvalhais de Mamré, clamando pelo sobrinho. Olha que coisa tremenda. Ele ficou pobre, ele estava no deserto, irmão. O homem Abraão ficou muito rico, diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque todas essas bênçãos correrão atrás de você. Não é eu me mexer para cá ou me mexer para lá, porque lá é melhor, lá é... Não, amado, é andar no caminho de Deus. Bom, eu sei quem eu sou, eu sei quem é a vida que eu levo. A minha vida não é mais uma mágica, não é mais uma magia. Eu não me iludo mais com as coisas deste mundo, então não importa para onde eu vou, porque para onde o Senhor me enviar, Ele disse que vai estar com a mão dele poderosa sobre mim, então eu estou na bênção. Mas é deserto, pastor, não tem problema, lá no deserto eu sou rico. Por quê? Porque quem tem Cristo é rico. E não é rico de dinheiro, amado. Quem sabe você não tem nada, que nem eu. Mas não é essa riqueza mundana que eu estou falando. Eu estou falando de uma coroa de vida eterna. Aleluia. Porque essa riqueza que eu junto aqui no meu bolso, ela termina. Agora aquela lá, querido, não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, não tem nada que elimina. Em nome de Jesus. Amém, querido? Terceira aplicação. Eu faço uma pergunta para mim e para você nessa manhã. Por que eu quero a manifestação do reino de Deus? Por que eu quero ser cheio do poder de Deus? Qual é a motivação? O que está lá na sua alma? O que está no mais profundo do seu interior?
É uma resolução mundana, rápida, para provar para alguém, para mostrar alguma coisa para alguém? Opa, pera lá, não faça isso. Mas é porque Deus quer fazer algo diferente. Queridos irmãos, a manifestação de Deus, do reino de Deus, ela revela até inclusive esses egoísmos do coração e da alma. Meus amados, o Senhor disse que Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Aleluia por isso. Louvado seja o seu nome. E quando um homem quiser competir um pouquinho só que seja com Deus, ele já decretou a sua derrota. Queridos irmãos, não é poder humano sobre outras pessoas, poder de convencimento, se achar mais espiritual que outro. Não, amado, não é isso. Para concluir, eu falei aqui duas verdades: o que você vê e o que Deus vê. A manifestação da magia, da mágica, que é o que eu vejo, e a manifestação do poder de Deus, que é aquilo que Deus está olhando lá na alma, lá no profundo, lá no coração. Bom, como é que se resolve isso? Vamos para a Bíblia? Como é que se resolve isso? Eu tenho que ver o texto bíblico, e eu louvo a Deus porque a Bíblia traz tudo. Eu espero que a palavra de Deus esteja entrando no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, mas eu preciso então resolver essa questão à luz da Bíblia. Versículo 20 diz assim: Pedro, porém, me respondeu. Vamos ter a resolução da palavra: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Olha o julgamento. Então como é que eu resolvo isso? Então, em primeiro lugar, eu não posso fazer análise precipitada. Amém, querido? Não faça julgamento precipitado. Aguenta, coração. Calma a sua alma. Nós somos muito práticos em dar diagnósticos, é ou não é? Como a gente é prático? Viu que o irmão fulano não veio hoje? Se fosse para pedir alguma coisa, eu estava aí hoje. A gente é assim, a gente é prático demais. Só que o cara, né, infelizmente quebrou o pé e não pôde estar. Eu vou orar por ti. Depois vai dar de santo ainda, né? Primeiro dá uma baita pecado, depois dá de santo. Vou orar por ti. Mas é assim, ou seja, não faça análise precipitada. Não julgue. Como é que eu adquiro o dom de Deus? Já sei, grana, pá. O Simão já pensou, o dinheiro compra tudo, vai comprar o poder também. Simples. Não é assim. Não é assim. Queridos irmãos, e aqui eu aprendo uma grande verdade, sabe qual é, querido? Preste atenção. No reino de Deus não tem escambo. Você já ouviu falar de escambo? Troca. Eu te dou e tu me dá. Eu faço isso e tu faz isso por mim. Eu já vi pastores pregando: olha, se você der 100 reais, Deus vai te devolver 1000. Puxa, eu não achei um texto até agora. Talvez esteja escrito lá em Heresias capítulo 13, e como minha Bíblia não tem esse livro, né? Ela fala de uma medida sacudida, recalcada e abundante, mas não fala de que se você der 100 recebe 1000, se você dá 1000 recebe 10.000. Mas as pessoas querem fazer em troca com Deus, querem fazer um escambo, né? Eu dou e tu me dá. Amado, Deus não é comunista, não é capitalista, não é socialista. Deus é Deus. É simples. É simples. Deus, ele pega aquele que tinha um talento e foi retirado, e em vez de fazer uma conta prática, né? Bom, já tem um cara que tinha 5 ganhou 10, o cara que tinha 4 ganhou 12 ganhou 4, e o cara que tinha 1 vai ficar sem nada. Então vamos lá, na régua reta, né? 10, vou dar para o cara que tem 4 para ficar com 5, e aí o cara que tem nada vai para perdição. 0. Então 0, 5, 10. Olha aí, matemática. Né? Mas Deus não é das exatas. Ele fez o seguinte: 11, o cara que já tinha bastante, 4 e 0. Não ficou nem legal, não tem nem números primos ou números pares, né? Não ficou mal. Sabe por quê? Porque Deus não é escambo, Deus não é troca-troca. Com Deus não se mede as coisas. Eu não posso julgar precipitadamente. E talvez muita gente está frustrada na igreja, sabe por quê? Porque alguém sugeriu para ganhar com Deus. E aí, Deus não cumpriu. Deus não cumpriu? Não, Deus nem falou para fazer. E aí Deus diz: eu não tenho compromisso com isso. Não. O que Deus tem compromisso afinal? Com a minha palavra ou com essa palavra? Deus tem compromisso com essa palavra, não com essa que sai aqui. Assim diz: epa, eu não vi esses caras não. Segura aí, Jeremias, esses caras não são enviados. Lembra do episódio? Aqueles vários profetas dizendo: 2 anos o cativeiro, viu, amigos? 2 anos. Né? Nem desfaz a mala, nem desfaz a mala, diz o Senhor. 2 anos de cativeiro, vocês vão voltar tudo para Israel. Quanto tempo deu o cativeiro? 70. E o Senhor diz: eu não enviei esses caras. Eu não estou com esses homens. Escreve uma carta para eles lá. É 70 lá no cativeiro.
Outra coisa, como é que resolve esse problema então do coração? Olha lá, versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério. Por quê? Olha aí o porquê de Deus, né? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ah, meus amados, Deus quer nos usar. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer usar a todos. Amém? Não há exceção para Deus usar. Não há nenhuma exceção, querido, nenhuma. Deus quer realizar a sua obra em nós, através de nós, apesar de nós. Ele quer fazer isso, querido. E eu faço uma pergunta para você: você quer ser usado nas mãos de Deus? Amém ou não amém? Amém. Eu tenho certeza que sim, mas eu preciso ver se meu coração está reto. Deixa eu contar uma coisa para você rapidamente, irmão. O horário já foi, né? Desculpa aí. A gente se fala demais, não sei o que. Mas rápido. Meu pai não era um homem cristão. Não era. E ele, inclusive, adquiriu uma família paralela à nossa família, à nossa casa. Meu pai já está com o Senhor, eu tenho convicção disso. Muita convicção, porque eu fiz com ele a oração dele receber Jesus Cristo. Mas eu lembro que eu já estava pastoreando a igreja em Bento Gonçalves. E eu um dia estou lá, né? Sabe aqueles dias, né, irmão, que a gente está meio de TPM? O homem também fica, né? Eu estava meio de TPM. Estava lá todo mundo. Né? Parecia uma mulherzinha. Aí estava eu. E aí daqui a pouco eu estou ali diante de Deus, orando, falando com Deus, e daqui a pouco aquela palavra, sabe, uma flecha no meu coração, vem assim, ó. Precisa pedir perdão para o seu pai. Meu Deus, eu pedi perdão para o pai. Ele tem que pedir perdão para mim, pensando comigo, né? Ora, eu queria ter comido que ele me levasse a comer algodão doce, nunca me levou. Eu queria que ele fosse lá na Praça dos Macacos, lá em Pelotas, né? Tinha a Praça dos Macacos, ele nunca me levou, né? Nunca fez isso comigo. Aí adquiriu uma outra família, né? Aí bagunçou tudo. Não, e na hora eu sabia que o Espírito Santo começou a fazer comigo. É isso mesmo, vai pedir perdão para ele, porque ele nunca te levou para comer algodão doce. Porque ele nunca te levou para ir na Praça dos Macacos. Jesus, isso é Deus. Não deu outro. Rapidamente eu me organizei financeiramente e fiz os 400 quilômetros. Eu vou lá falar com o pai. Cheguei lá no pai, disse: pai, vim conversar contigo, pai, vim te pedir perdão. Pensa um gauchão, criado na campanha, igual o X-Baitaca lá, né? Foi criado na campanha. Pensa um nome tosco. Pensa. Eu sei. Quando comentou no dia do aniversário, me ligou. Eu disse: não, pai, eu vim aqui pedir perdão, sabe por quê, pai? Falei assim para ele: porque tu nunca me levou para comer um algodão doce. E tu nunca me levou na Praça dos Macacos, lá na Bento Gonçalves. Pensa no gauchão, chorando, igual uma criança pequena. E eu junto, né, irmão? Claro, né? Nós agarrávamos um pescoço do outro, chorando. Eu que fiz errado. Não, pai, não fizesse nada errado, só deu o que tu podia dar. Mas eu agora, com Cristo Jesus, aprendi a fazer o certo. Então eu vim pedir perdão. Foram 800 quilômetros para fazer isso. Que alegria no meu coração. No dia que ele foi, fez a cirurgia, não podia ninguém entrar, só podia entrar um só, eu entrei. E ele dizia assim para mim: canta comigo, filho, canta. Canta aquela sem ovelhas, canto sem ovelhas. Cantei sem ovelhas. Canta agora aquela, o meu cálice leva a ti, canto. Ora comigo, ora. Canta mais outra, aquela, o canto, pai. O que mais? Canta outra. Aí ele entrou, foi a última vez que eu vi ele. Não vi mais. E aí depois, eu louvo a Deus. Por quê? Porque quando eu tinha 12 anos de idade, ele diz assim: tu vai no cabaré comigo, vai conhecer mulher hoje. Não vou, eu vou batizar no que vem, eu vou batizar, eu não vou ao cabaré. Eu não vou, não vou. E eu não fui. E ele diz assim: a partir de hoje não quero mais que esse guri ande comigo. E nunca mais andei comigo. 12 anos de idade. Mas lá no final ele diz assim: que bom que tu não aceitou meu convite. Como eu estou feliz que tu não aceitou aquele convite de ir comigo lá no cabaré pela noite. Como eu estou feliz. Que bom que tu fez isso. Que bom que tu escolheu esse caminho. Aquele jeitão não é o chão dele de falar, né? Claro, né? Queridos irmãos, é uma bênção. É uma bênção. Mas sabe o que Deus falou comigo naquele dia? Teu coração não está reto em mim. Caramba, mas eu que não comi o algodão doce, Senhor. Fui eu que não fui para a Praça do Macaco, pois o teu coração não está reto. Vai lá arrumar esse negócio, passa os 800 quilômetros, vai arrumar esse negócio. Amado, às vezes nós queremos fazer, que nem eu falei há pouco, né? O autoexame. No autoexame eu estou show de bola. Recusei, não quis nem ir para a noite, não quis fazer nada disso.
mas no exame do alto é diferente. Faça, ou peça, melhor dizendo, o exame do alto. E aí, o que eu faço quando o exame do alto chegar? Faço o que diz a Bíblia, versículo 22. Arrepende-te, pois da tua maldade roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado, entenda do coração. E olha só o que traz, querido, quando o coração está machucado, amargurado, fel de amargura, laço de iniquidade. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero cantar uma canção, querido, pedir para os irmãos me ajudarem aqui, por gentileza. E você vai ficar aí quietinho aí antes de começar a cantar, em nome de Jesus. Antes de você começar a cantar. Não fique colocando argumentos como: eu fiquei esquecido, fiquei de lado, esqueceu de mim. Não faça isso. Você não pode comprar nada com Deus, viu? Você não pode barganhar nada com Deus. Não pode. Mas eu lá atrás, eu tinha 12 anos, eu disse para Deus: Senhor, eu vou seguir fiel contigo. O Senhor disse para mim assim: vai lá pedir perdão porque você cobrou dele o que ele não podia te dar. Vai lá pedir perdão para ele. Esse foi o Senhor na minha vida. Eu não compro Deus. Você pode jejuar, você pode ir para monte, você pode fazer o que você quiser fazer. Você não pode barganhar. Não, pode. Não, nada é contra. Eu vejo Deus usando, às vezes, pessoas simples, sendo um alto instrumento nas mãos do Senhor. Todo mundo lembra da multiplicação dos pães e peixes, mas poucos lembram do menino que estava lá. 5 pães é o que tinha. Ele usou quem quer, a hora que quis. Ponto final. Amado, Deus usa quem quer, a hora que quer. E se Ele quiser usar você, Ele vai usar você. Se Ele quiser esperar ainda um pouco mais para cuidar seu coração melhor, Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Ele é Deus. Não feche seus olhos nesse instante. Peça ao Senhor: sonda-me, Senhor. Sonda-me no interior. Aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me.
arrependo, Senhor amado, quando muitas vezes, ó Deus querido, este mundo começa a enfeitiçar, Senhor amado, a alma. Peça ao Senhor, enquanto isso, você vai cantando, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E agora você vai falando com Deus, querido, as áreas que você sabe que precisa de arrependimento. As áreas que você sabe que precisa pedir perdão, Deus. Enquanto nós cantamos isso, sonda-me, Senhor, sonda-me. Jesus, aleluia. Enquanto você vai cantando isso, sonda-me, Senhor. Eu te convido para você, se você pode ficar um instante em pé. Se você pode ficar em pé, por gentileza. Aleluia. E aí você vai cantar pela última vez, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus erros. Sonda-me, Jesus. Oh, Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu não quero mais. Eu não quero mais que nenhum irmão esteja dentro de mim. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Aleluia. Então eu te convido a nós comprarmos isso e declararmos, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero. Aleluia. 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 Vamos cantar? Como um farol que brilha à noite com cante. Fecha aqui a cela, quero ser usado da maneira. Vou te agradar, Deus, isso aqui da minha vida, usa mim, Senhor, usa-me. Aleluia! Aleluia. Receba do Senhor essa manhã, querido. Receba aquilo que Deus te dá nessa manhã, em nome de Jesus. Receba da porção do Espírito Santo. Receba daquilo que Ele está entregando para você essa manhã, em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo, com a melhor, com a maior intenção. Sendo não para as magias, para as mágicas, para as coisas que iludem, mas dizendo sim para o poder de Deus e para a manifestação do poder de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. Pode sim, pode aplaudir Jesus, tem problema não. Aleluia. Aleluia. Pode sentar-se, querido, só um instantinho. Eu quero dar aqui breves avisos para vocês, meus irmãos.